Fala pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas videoaulas, existiu mais uma dúvida que está ligada à produção açucareira, certo? Que diz respeito ao funcionamento do sistema colonial. Sistema colonial exclusivo metropolitano, tudo diz respeito ao mesmo sistema. É aquele que articula a metrópole europeia à colônia brasileira, tá certo? Então, vamos pontuar isso. De que maneira? Independente da colônia e da metrópole, você tem uma relação padrão, que vai aparecer no seu vídeo agora. Essa é a relação padrão entre colônia, que é uma extensão econômica da metrópole, portanto tem determinadas características. As colônias não podem ter produção concorrente com a metrópole, tem que ser áreas dependentes da economia da metrópole, no sentido de complementar a economia metropolitana, portanto, ela tem que produzir produtos que a economia metropolitana entenda que são bons para ela e, ao mesmo tempo, consumir produtos produzidos na metrópole e que serão enviados para a colônia em relação a Portugal e Brasil, para a colônia brasileira. Então, por exemplo, já me perguntaram várias vezes sobre o que são os manufaturados que a gente genericamente trata em relação aos produtos que eram exportados de Portugal para cá. Manufaturados são produtos que são feitos com determinadas aparelhagens, com aparelhos que ainda precisavam de grande intervenção humana. Eles podem ser desde roupas até compotas de geleia, ou você tem conservas que eram enviadas para cá, eram vendidas para o Brasil e que aumentavam a riqueza da metrópole. Então, qual é o sentido do sistema colonial? O sistema colonial busca as metrópoles, ou seja, os países que deram origem às colônias, buscam produções, buscam criar áreas externas à metrópole que produzam produtos com alto valor agregado, certo? Então, isso é extremamente importante para a gente pontuar e entender como funcionou, por exemplo, o sistema açucareiro. Quem determinou que no Brasil se produziria açúcar? Foi o governo português, quando, na expansão ultramarina, ele funda a colônia brasileira e ele já tem uma experiência bem sucedida prévia que conjugava, nas Ilhas da Madeira, dos Açores, conjugava produção açucareira com mão de obra escrava e particulares fazendo uso dessa terra para produzir. Então, este esquema básico vai ser utilizado na colônia brasileira. Claro que quando você tem a transferência deste sistema para cá, você tem uma outra realidade. Por exemplo, a quantidade de terras à disposição para a produção açucareira, no caso brasileiro, era gigantesco. Então, em solo fértil, em condições propícias, você teve uma quantidade imensa de produção açucareira. Em outro momento eu dou, inclusive, uma cifra que mostra que a produção açucareira, ao longo do tempo, chega a rivalizar com a produção de ouro no Brasil. Para vocês terem uma ideia de que a produção de açúcar não foi pequena, tá? Além disso, considerando a variação de preço que o açúcar brasileiro teve, você tem que aumentar, você tem que regular o aumento produtivo para cobrir a queda do preço. Então, o que é metrópole? Metrópole são todas as economias que dão origem às colônias. No caso
português vai haver a colônia brasileira, colônias na África e na Ásia. No caso espanhol, vai ter toda a América Hispânica, então o que hoje seria o México, a América Central e a esmagadora parte da América do Sul. Portanto, essa relação básica entre metrópole e colônia, ela vai ser aplicável a qualquer colônia formada pela economia metropolitana. Então, o que a gente tem que pensar? O exclusivo metropolitano, o sistema colonial, a colonização de novas áreas, ela vai ser idêntica, por exemplo, na Inglaterra, nas 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos, na Espanha e na América Hispânica, em Portugal e na América Lusitana ou América Portuguesa, certo? Quando esse sistema começa a entrar em crise, nós vamos estudar isso. A teoria é que o funcionamento do sistema, no seu ponto mais pleno, ou seja, onde ele era mais rápido, vai facilitar a superação desse sistema por outro que vai ser o desenvolvimento para a indústria, para a industrialização. Tá? Chegaremos lá. Então, num primeiro momento é isso. Agradeço a vocês por estarem acompanhando aí as dúvidas que vocês trazem. Se possível, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.